aí, ó, imagens do jogo e quero te ouvir, mano. Como é que você viu essa classificação do Vasco? O ramonismo tá demais, hein? Vasco venceu mais uma. É verdade, hein, Calheiros? E lembrando a galera, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo, a Copa do Brasil não tem mais aquele critério do gol qualificado, né? Então, Sim. o Vasco, se fosse no critério antigo, ele já poderia ter passado no tempo normal mesmo, pelo fato de ter marcado 2 gols fora de casa, sendo que o primeiro jogo ele acabou. Foi 1-0, né, para o Goiás, jogando em São Januário, e agora ele venceu por 2-1. Então, o Vasco já poderia ter passado, se fosse no regulamento antigo, já sem as penalidades. Porém, Calheiros, imaginando o Vasco para essa partida de ontem, até com o retorno mesmo do Pikachu, o próprio Vinícius, mas eles não foram bem. O Vasco ele tem uma característica que eu acho que o Ramon precisa corrigir, que é de não começar bem as partidas. Ele acaba recompondo o time e tendo um pouco mais de volume no decorrer do jogo. Ele acaba tendo uma outra postura no decorrer. Mas isso para o Vasco pode ser muito ruim, isso pode custar caro. Tem o Benítez aí também, que é um cara que tem se destacado muito, viu, Calheiros? Ontem foi o cara do jogo, ele encostando bastante ali no Thales Magno, tentando dar opções ali para o garoto também, mas o Thales Magno é um outro jogador que precisa de uma outra motivação. Eu não sei o que aconteceu com o futebol desse garoto, mas caiu muito. É um cara que está voltando a jogar gradualmente, é verdade, ainda tem muito a melhorar, está voltando aos poucos, mas eu acho que a intensidade do Thales Magno poderia ser maior também. É um cara que está deixando ainda um pouco a desejar. E, como eu falei aí também, o Vinícius é um cara que voltou ontem junto com o Pikachu, mas aquele lado direito também tá meio capenga, viu, Calheiros? O Vasco precisa melhorar e corrigir alguns pontos. Mas, de fato, é um time com uma outra postura, é um time com uma outra pegada, e os jogadores nitidamente compraram a ideia do Ramon. É um grupo muito unido, é um grupo que tem noção também das limitações que ele tem, mas ninguém ali, sabe, não compra a ideia do treinador, não falta vontade. É um time que gosta do clube. Os jogadores eles têm identificação com o momento do Vasco. E eu acho que isso é importante para qualquer time, que tenha qualquer tipo de ambição, independente de ser vaga de Libertadores, independentemente de ser campeão. É um time que precisa comprar realmente a ideia do que é a essência do clube. E esses jogadores do Vasco estão comprando. Mano, e o Benítez e o Henrique, que foram os jogadores que marcaram o gol, marcaram o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E depois dessa vitória aí da classificação, o técnico... O Ramon Menezes. Ramon Menezes é uma revelação até aqui. E números, Paulo Lima, que, olha, não sei se o Vasco vai ganhar algum título em 2020, mas já são números que, no mínimo, chamam a nossa atenção. E a gente tem que destacar o momento do Vasco. Olha aí, ó, a gente está colocando na tela o desempenho do Vasco nesses 7 jogos sob o comando do Mano Menezes, incluindo aqueles 2 jogos, né, no Campeonato Estadual, Macaé e Madureira, que o Vasco vence os 2, bate 3-1 Macaé e 1-0 Madureira, mas paga a conta, né? Por um início muito ruim no estadual e não consegue se classificar para as finais. Mas olha, em 7 jogos são 6 vitórias, 1 empate, não perdeu ainda o Vasco sob o comando do Ramon. E o que chama atenção, Paulo Lima, a gente sempre cobra equilíbrio nos times, né, nos trabalhos. A gente está vendo um time que nos últimos 7 jogos fez 13 gols, ou seja, tem o setor ofensivo crescendo e o defensivo também. Sofreu apenas 3 gols nesses 7 jogos. E esse trabalho do Ramon aí, Paulo Lima? Ô Calheiros, e quando a fase é boa, o Henrique, que nunca tinha feito gol, a bola desvia e entra. O Benítez, que chegou há pouco tempo, bate na bola, ela desvia e entra. Quando a fase é boa, não tem jeito. É isso. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu ressaltei isso na abertura da minha primeira participação, né, naquele momento falando de Corinthians, eu ressaltei muito esse jogo. É porque a gente fala muito assim, é um futebol defensivo, são técnicos que precisam estudar mais, são técnicos que só jogam para trás, só querem garantir o emprego. Gente, eu ontem, repito, preferi ver o Vasco em detrimento do jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Joguei a moedinha para o alto e deu o jogo do Vasco e fiquei ligado no jogo do Vasco, até porque também depois foi para os pênaltis, né? E era um jogo decisivo de vaga na Copa do Brasil. E olha o que nós tivemos de oportunidades dos dois lados, jogo ofensivo até os 52, 53, até o último minuto dos acréscimos. 2 técnicos jovens, o Largue, que está voltando depois da sua passagem lá pelo Atlético Mineiro, o Ramon, que está tendo a sua experiência. 2 times que não estão aí entre os grandes favoritos do futebol brasileiro, mas jogaram futebol ofensivo, jogaram futebol com a cara
daqueles que queriam realmente passar adiante sem se preocupar em ir para os pênaltis. Porque tem muito isso, né? O cara fala, não, segura o jogo aí, vamos para os pênaltis. Tem lá um Fernando Miguel que é experiente, do outro lado tem o Tadeu, que também é menos experiente, mas também é bom goleiro, vamos para os pênaltis. E não foi isso que aconteceu. As duas equipes, com o trabalho dos dois técnicos, de modificações que foram feitas no decorrer da partida, com entusiasmo, com acima do desgaste físico permitido por uma partida de 90 minutos, as oportunidades foram claras e várias delas até o último minuto do jogo. Foi um belo jogo ofensivo de futebol. O placar de 2-1 representa a reviravolta do Vasco, que tinha perdido em casa em São Januário. Foi para a decisão dos pênaltis. E aí aquela questão toda, né? O Fernando Miguel brilha numa defesa, em duas defesas praticamente, numa do Marcinho e a outra do He-Man, e, consequentemente, deixa o Goiás fora. Mas a fase do Vasco é boa, não só pela vitória e pela classificação, mas pelo padrão de jogo e pela maneira como o Ramon conseguiu equilibrar e encontrar peças dentro da sua equipe. O Mano ressaltou aí a volta do Pikachu, muito tempo parado, sentiu o jogo. Mas sentiu demais o jogo, errou muito, né? Fez falta para levar cartão amarelo, né? E outra coisa, quando a gente fala do menino que joga pelo lado direito do campo, né? A gente sempre ressalta isso, consequentemente, a estrutura é outra, é um outro técnico que não está dando a liberdade que ele precisa para jogar. Mas em jogos importantes, ontem, por exemplo, chutou de fora da área, deu bons passes, mas o Ramon encontrou uma maneira de jogar que está deixando o Vasco sólido. É bom ver o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, times do Rio que vivem à sombra do Flamengo há algum tempo no futebol carioca, respirando em fase seguinte da Copa do Brasil, né? O futebol do Rio está largado e pelo menos nesse recomeço de pandemia, a coisa anda bem, né? A coisa anda bem, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, felizmente. O Paulo Autuori, que foi o aniversariante ontem, né? Ganhou um baita presente, né? Mais uma vitória do Botafogo na Copa do Brasil, bateu o Paraná em Curitiba por 2-1 e também se classificou. Já já a gente vai falar do Botafogo. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Tava falando do Ramonício, citei Mano Menezes. É que o Mano tá aqui, ó, embaixo de mim aqui, ó. Ô, Mano, aí eu me confundi todo. Falei Mano Menezes, mas Ramon Menezes, parabéns por esse início de trabalho no Vasco aí. Impressionante, hein, Bruno? Os números realmente do Ramon. Calheiros. E agora a gente vai dar uma olhadinha, que a gente tem aqui separado, um pouquinho do desempenho do Ramon e também do Vasco na época do Abel Braga. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 7 jogos, foram 14 jogos, ó, 6 vitórias, 4 vitórias com o Abel. 1 empate com o Ramon, 5 com o Abel. 0 derrotas com o Ramon, 5 com o Abel também. 13 gols marcados, a gente lembra, teve 3 agora do Cano, 3 do Felipe Bastos recentemente. Com o Abel, 8 gols sofridos, 3 com o Abel, 10. Então veio o Ramon aí com 90% de aproveitamento e o Abel com 40%.